Olá, nossa conversa de hoje será sobre os tempos angustiantes que vivemos em função do afastamento social e sobre os sentimentos que afloram, que têm aflorado para as pessoas nesse período. Nós vamos conversar especialmente sobre a tristeza. O meu trabalho tem sido de ouvir as pessoas e de procurar escutá-las no sentido do que elas estão sentindo, abrir uma oportunidade para que elas possam falar, para elas possam nomear esses sentimentos e descobrir, talvez, aprender a lidar de uma forma melhor com eles, né? A incidência maior nessas escutas tem sido a nomeação da tristeza. A gente pode dizer assim que a tristeza no sentido mais pleno, ela rouba as energias, ela rouba o prazer, ela turva as perspectivas, ela abafa a alegria, né? E há relatos de que as pessoas se sentem tristes pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas razões, né? Pelas notícias diárias sobre os adoecimentos, sobre o número de mortes, né? A possibilidade do desemprego, a dificuldade para lidar com o seu cotidiano, né? Enfim, a tristeza ela vai surgindo como um sentimento realmente genuíno e bastante recorrente nesse quadro de afastamento do convívio social, né? Uma entrevista publicada pela Harvard Business Review com o David Kessler, ele que é um especialista sobre o tema da tristeza e do luto, esse material me ajudou a pensar, né, a dialogar com a realidade que nós estamos vivendo nos últimos 30 e poucos dias, né? Esse autor, ele fala que as pessoas estão vivendo muito a tristeza nas suas mais diversas formas, né? A tristeza, ela nos torna mais pensativos, ela nos torna mais profundos, né? Nesse momento, nos faz sentir que o mundo mudou, de fato, né? O mundo mudou, embora saibamos que é uma situação temporária, também sabemos que a vida não será mais como era, mas também não sabemos como ela será, né? Como mudou, né, a rotina nos embarques dos aeroportos após os ataques de 11 de setembro, as coisas também irão mudar e já começam a dar sinais de mudanças, né? Essa perda da normalidade com que a gente vivia, da previsibilidade com que a gente vivia, né? O medo com as perdas da economia, tudo isso afeta e causa sofrimento, né? Digamos que nós estamos vivendo um momento de um sofrimento coletivo. A gente pode dizer que é muito semelhante a um sofrimento por antecipação. O sofrimento por antecipação é aquela sensação que nos invade e que tem uma relação com o que o futuro nos reserva. Algo em torno do não temos certeza o que esse futuro nos reserva, mas que a gente pode pensar numa semelhança com a morte, né? A gente não sabe de fato, né, como viver essa situação. É mais ou menos semelhante, é isso que estamos vivendo, quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico de uma doença grave, ou quando se pensa na perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe. Enfim, a tristeza, ela, por antecipação, ela significa uma certa imaginarização do futuro, como se fosse uma tempestade chegando, algo ruim que está por vir, e aí vai gerando um sentimento de perda de segurança. O que há de novo nisso? O que há de novo é que a gente está vivendo essa tristeza num nível macro, né? Num nível de sociedade, de coletividade, né? E para entender um pouco como lidar com essa tristeza,
eu fui buscar referências também nesse mesmo autor que eu citei, que ele fala que para entender a tristeza, a gente tem que entender que a tristeza ela passa por etapas, né? Esse sentimento ele passa por etapas. Claro que não são etapas pré-determinadas, onde você vai, todos passam por ela, não. Né? São etapas que nos ajudam para entendê-la, né? Como uma possibilidade de mergulhar nesse mundo desconhecido da tristeza, né? Então, para a gente pensar realmente essa questão da tristeza, vamos tomar como referência o coronavírus, né? O Covid, esse desconhecido Covid-19, né? Como que seria a primeira etapa, né? Esse vírus não vai me pegar, né? Então, uma etapa de negação. Esse vírus não vai me pegar, né? Uma outra etapa seria a etapa da raiva, né? Então, eu estou sendo forçada a ficar em casa, estou deixando de realizar todas as coisas e as atividades que eu gosto. Que raiva me dá isso, né? Em seguida, entra uma outra etapa que a gente poderia chamar de negociação. Bom, então tudo bem, eu vou ficar em casa, vou ficar no isolamento social por 2 semanas, e tudo vai ser melhor, né? Vai dar tudo certo. Continuando ainda, né, nesse mapeamento das etapas, diríamos que em seguida viria a tristeza propriamente dita, né? Quando será que isso vai acabar? E por fim, a gente teria a etapa da aceitação. Realmente isso está acontecendo e eu preciso descobrir como agir. É exatamente nessa etapa de aceitação que a gente pode encontrar uma certa resposta. Algo como uma certa posição diante daquilo que está acontecendo. Então, diante desse cenário, né, dessa contaminação, desse risco que todos estão correndo, o que eu tenho que fazer? Eu vou lavar minhas mãos, eu vou manter uma distância segura dos outros, eu vou aprender a trabalhar, por exemplo, de uma maneira virtual, enfim, eu vou aceitar o inevitável, eu vou aceitar aquilo que eu não tenho controle, que não há nada que eu possa fazer para modificar essa situação. Então, voltando para a questão do sofrimento por antecipação, quando ele é demasiado, a gente acaba penetrando no campo da ansiedade. Então, se projetam os piores cenários, a antecipação ela fica muito num cenário muito pouco otimista. Né? E é aí que talvez a gente pudesse pensar como sair, né? Como sair desse ponto, né? É um processo, a gente não pode negar e desconsiderar que é um processo e que exige muito esforço. Mas um bom começo para pensar, né, quando esses pensamentos nesse processo evolutivo, né, do entristecimento, pensar, voltar para o momento presente. Bom, eu estou aqui, né, na prática, né, eu estou aqui, o meu celular está ali, a minha garrafa de água está ali, eu estou nesse momento, eu estou bem, né? E aí você começa a identificar, vai voltando e vai dizer o que é que eu posso fazer, né? Posso cuidar da minha higiene, eu posso cuidar da minha segurança, eu não posso cuidar do que o vizinho está fazendo. Eu não tenho como controlar, está fora do meu controle. E é nisso que você pode se concentrar. Ir percebendo, por exemplo, que a tristeza te faz lembrar dos amigos e que você sente saudades deles. Então, você pode aí recorrer à tecnologia. Então, vou me comunicar com eles, vou me conectar com eles. E ainda assim, se a tristeza insistir, né, dá para pensar que ela nos ajuda a entender o que há dentro de nós. A importância de identificá-la para poder atravessá-la, para poder passar por ela, né? As emoções, elas precisam de movimento. É importante sentirmos aquilo que estamos passando. Esse é o nosso trabalho, sentir a própria tristeza, né? Sentir o seu medo, sentir sua raiva, lutar contra isso, né? Quer dizer, eu não posso estar triste porque tem pessoas que estão passando por situações piores do que a minha, eu não posso sentir isso. Isso seria lutar contra aquilo que você está sentindo,
né? Talvez esse tipo de pensamento ele possa ser substituído por eu estou triste, né? Me dá um tempo para que eu possa sentir tudo isso, porque vai passar, né? E aí os sentimentos afloram e começam a acontecer de uma forma mais natural. Não vamos nos tornando vítimas deles. E eles passam, né? E eles passam. Então, permita-se sentir a tristeza e siga em frente. Esse é o recadinho para hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima.